Bom dia, graça e paz. Vamos começar mais uma da nossa escola dominical, mais um estudo aqui muito importante e informando nesse dia, né? Nós hoje vamos tratar sobre um assunto também muito atual, não somente na igreja, mas também na sociedade, que é sobre o papel da mulher. Qual é o papel da mulher na igreja? Não é verdade? Muito se tem discutido e a gente vai compartilhar com você, né, nesta hora, sobre este assunto, sobre essa matéria, que é muito, sim, de muita discussão, como diz a nossa lição, né, é um dos assuntos mais discutidos nos tempos atuais. E aí você tem sexismo, igualdade, masculinidade tóxica e empoderamento feminino. Então, isso aí está tudo, né, entre as palavras ou ideias constantes na luta das mulheres no lugar do sol, né, e sobre a terra. Então, aí você tem um livro aqui que diz assim que as mulheres no final do século XX estão revolucionando a instituição mais sexista da história, a religião organizada. Mudando milênios de tradição, elas desafiam as autoridades, reinterpretam a Bíblia, criam seus próprios cultos, chegam aos montes, ao seminário, ganham o direito à ordenação, tiram a linguagem sexista da liturgia, reintegrando valores femininos e assumindo posições de liderança. Então, muitos feministas cristãos apoiam esses documentos com a alegação de que o sexismo presente na religião tradicional é um fato. Então, a gente tem esse confronto aí, né? E aí eu vou ler para que você compreenda bem. Diz sexista dada... No entanto, a caricatura sexista dada à religião organizada é, no mínimo, uma piada de mau gosto, fruto de uma interação com a Bíblia totalmente desprovida de razão, revelando mais do que falta de senso, mas também uma total falta de compromisso, ou até eu digo de conhecimento mesmo das Escrituras, né? Como no Israel antigo, de um modo que não acontecia na maioria da sociedade passada, as mulheres eram elogiadas e respeitadas. A lei ordenava a monogamia no casamento, prática incomum, né? Deus julgava os homens que eram infiéis à mulher de sua mocidade. O livro de Provérbios diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O Novo Testamento ordena aos maridos que amem a sua esposa com o seu próprio corpo até o ponto de morrer. Então, essa ideia da acusação feminista de que a Escritura é patriarcado e desvaloriza a mulher não faz nenhum sentido. Na verdade, é mais uma ideologia que tem procurado desfazer a pessoa, a figura do homem e também a ideia do homem e da mulher, né? Então, a gente tem uma coisa certa que a Bíblia nos orienta muito bem a respeito do ministério feminino, o papel da mulher, né? E a gente sabe que o Criador fez, né? O Criador fez o homem e a mulher diferente. Se ele fez diferente, ele tem propósitos e direção para que eles executem, né, os seus papéis. Deus nos fez diferentes, mas para que pudéssemos também desempenhar papéis diferentes
no seu plano. Então é bom a gente saber disso, porque muitas vezes a gente, você talvez concorde com o feminismo que está aí, acha que tem razão, nós somos iguais. Não, nós não somos iguais. Se observar, até nossos órgãos sexuais são diferentes. A estrutura da mulher, a parte interna dos seus órgãos, são diferentes dos homens. Então, existe um papel diferente. Deus não menosprezou de maneira nenhuma a mulher, mas deu muito valor, que até deu muito mais valor do que a gente pensa. Então, vamos lá. O nosso primeiro ponto fala sobre a mulher no corpo de Cristo. O que a gente vê hoje é que o mundo tenta diminuir, né, essa diferença entre homem e mulher, nessa realidade. Pode ser visto nas profissões. As mulheres alcançaram grandes posições, claro. Você vê que aquelas que anteriormente eram tidas como pertencentes aos homens, agora elas têm um número crescente e passam a exercer um número crescente, né, de mulheres que já não mais estão dependentes, vamos dizer assim. Então, a pergunta é qual lugar da mulher e qual o seu papel na sociedade? E para nós, cristãos, qual o lugar da mulher na igreja? A resposta correta, politicamente correta, seria o lugar da mulher onde ela quiser. Mas essa não deve ser a conclusão aplicada às mulheres que estão buscando determinada ascensão eclesiástica? Certamente não. Então, a gente tem que lembrar que o lugar da mulher, né, a verdade fundamental a ser afirmada é que a mulher vou marcar aqui para você. A cristã, que é o lugar delas, é no corpo de Cristo, pois somente em Cristo é possível experimentar a verdadeira feminilidade. A gente tem sempre que partir do Gênesis para entender a função da mulher e do homem. Né? A gente não pode partir de ideias, principalmente de pessoas que têm ideias não bíblicas, ideias até com tendências mais de relacionamento, questão homossexuais, mas de pessoas que pensem biblicamente, que argumentem biblicamente. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, a gente tem evidências bíblicas, isso no Antigo e Novo Testamento, que há uma valorização da mulher na Bíblia, né? Tanto que você observa que no Antigo Testamento a história começa com uma mulher, toda a história é em cima de uma mulher, que ela acaba sendo seduzida pela serpente, né, diabo, e os dois acabam pecando. Deus não acusou a mulher, mas Deus foi direto ao homem. Lembre-se disso. Deus não procurou, você não. Ele procurou o homem, a responsabilidade. Depois, logo depois, no Novo Testamento, você tem mais uma história de mulher, que é Maria. Né? Então, essa ideia de que Deus considerou muito a mulher. Então, você tem já no Novo Testamento a história de Maria, e Lucas é mais ainda. Lucas tem 3 mulheres na história, né? Isabel, que vai ser a mãe de João Batista, e você tem Ana, que esperava no templo e viu o Messias, e ali está a evidência de uma mulher referente a ela, e finalmente você tem Maria. Então, essa ideia de que mulher
desprezada na Bíblia. Não, função é diferente de sexo, não é verdade? Então, você tem essas evidências. A estrutura do homem é diferente da estrutura da mulher. E eu falo fisiologicamente. E você sabe disso. Então, é hora de despertar para perceber que o lugar da mulher é no corpo de Cristo, amando e servindo o Senhor, obedecendo ao chamado mais especial que uma mulher poderia receber. Então, é bom lembrar disso, né? Mais importante, não somente para o homem, não somente para a mulher, mas também para todos nós, o chamado de fazer parte do corpo de Cristo. Agora, alguns dos principais papéis que Cristo planejou para a mulher no seu corpo incluem discípula submissa, instrutora capacitada, hospedeira habilidosa e serva humilde. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é justamente a questão da submissão. Mas lá a escritura lá em Efésios capítulo 5, a partir do 21, e ali está separado, né, porque quando vai falar do marido e da mulher, começa no 22, né? Mas no 21, ele manda que todos sejam submissos. Servir uns aos outros, serem submissos uns aos outros. Então, a submissão ali no capítulo 5 de Efésios não está relacionada somente ao homem, somente à mulher, me perdoe. E olhe mais, a submissão do homem é muito mais, a lista que Paulo coloca, é muito maior, né, do que a lista para a mulher. A mulher, o texto fala que a mulher seja submissa, mas ao homem é muito mais a obrigatoriedade, a responsabilidade. Então, as mulheres não estão sozinhas na submissão, né? Então, é claro que existem restrições às mulheres nas reuniões públicas da igreja, isso devido ao contexto da época, na verdade, né? Pois há em Atos há mulheres que profetizam, né? Então, você tem a história de Febe em Romanos, você tem Dorcas, você tem várias mulheres, mas no contexto de uma sociedade da época em que a mulher era mais objeto, a igreja está zelando pela presença dela, cuidando da imagem da mulher na igreja. Então, aqui há pelo menos dois conceitos, vamos dizer. Primeiro, submissão à liderança humana, Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça. E ao aprendizado dispensado por ele. O conselho da igreja não é uma opção bíblica para a mulher cristã nem qualquer outro papel de responsabilidade sobre o ensino da igreja ou aconselhamento do qual ela ministraria aos homens. Né? Então, veja que a questão é a ministração aos homens. Tudo é que a mulher não possa falar para os homens. Mas existe essa responsabilidade. Então, por isso que a primeira lição que a gente falou é daqui os homens, porque a ausência dos homens tem levado, claro, as mulheres a assumir, mas não tira a responsabilidade dos homens, tá? Então, a diferença entre homens e mulheres não está relacionada com a qualidade ou a habilidade, mas com a função. Então, não é a qualidade, é a função, é a que Deus colocou, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Né? Os dois, lembre-se que no Jardim do Éden, os dois tinham autoridade. Os dois tinham domínio sobre todas as coisas. Então, quando em 1 Coríntios 3, essa diferença. Quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Não há nesse texto uma ideia de superioridade. No contrário, teria de se afirmar que a primeira pessoa da Trindade é superior à segunda pessoa. Assim, teríamos uma ideia totalmente estranha à Escritura. Então, todavia, o Deus Pai como cabeça de Cristo refere-se ao papel subserviente que Jesus assumiu sobre si quando esteve na Terra. Ou seja,
ele estava submisso ao pai e iria fazer aquilo que o pai tinha determinado que fizesse, né? A minha comida, ele mesmo diz em João, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então a gente tem que olhar esses detalhes e a gente fica ouvindo ideias que não são bíblicas. Copiar o mundo, porque no mundo acontece, mas na Bíblia a igreja ela não é cópia do mundo. Então, William Hendrickson, fazendo esse comentário de Paulo, ele diz assim: elas querem dizer, não permita que a mulher entre numa esfera de atividade que não foi talhada para ela, segundo a sua criação. Assim concluímos que a direção e a instrução da igreja não são um fardo que a mulher deve carregar. Elas deveriam ser gratas a Deus por isso e buscar com alegria assumir os muitos outros ministérios cruciais para os quais foram chamadas. Então, o que a gente tem é justamente essa questão, né? Então, vamos lá. Primeiro, a instrutora capacitada. A mulher, ela é um instrumento essencial do plano de Deus para a educação das crianças e das mulheres. E é bom não pensar assim que é só das mulheres, mas existe uma, né, assim que Adão pecou, Deus disse que ele cuidaria da terra e etc. Então, há essa responsabilidade do homem da provisão, do sustento, é uma que Deus colocou para ele, né? É claro que essa provisão é para cuidar da sua mulher, tratar da sua mulher, e a mulher tem que entender esse papel que é a ideia de que ela tem essa responsabilidade também, né? Então, vamos ver aqui o que o texto de 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, eu vou ler aqui para vocês o que é que 1 Timóteo diz nesse ponto que o nosso autor coloca aqui. 5, 9 e 10. Diz assim: não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de boas obras. Então, essas mulheres que estão aí, né? E depois, no versículo 15, diz que algumas até se desviaram, pois com efeito de algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então você tem assim, e ele pede que as viúvas mais novas, né, se casem e criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Então a gente tem essa questão. Então você vê que o papel singular de criar, no desenvolvimento das crianças, e hoje há uma terceirização, né, da educação dos filhos, e muitos problemas que ocorrem na saúde da mulher está em pesquisas que ocorreram depois que a mulher começou a sair de casa, trabalhar, as famílias ficaram desestruturadas, né? Então é muito importante. Infelizmente, assim, muitos maridos, né, se a mulher está dentro de casa e você precisa dar a condição necessária para ela precisa de roupa, ela precisa de se arrumar, se ajeitar. Se você pode pagar alguém para, por que você também não faz isso? Você ganha, né, um salário bom, vamos dizer. Então, você também precisa,
E, às vezes, a mulher sai por desvalorização até do marido dentro de casa, pela ausência do cuidado, não é? E você precisa, como marido, perceber essas coisas. Então, você tem aqui que, primeiro, o livro de Provérbios é um livro que está cheio de textos que exortam os filhos a respeitarem o pai e mãe, né? Onde a criação dos filhos é também especial das mulheres, mas no capítulo 4 de Provérbios está lá pai e mãe, não está somente a mulher. Então, você tem isso, algo que poderíamos observar, que que a educação dos filhos tem sido deixado, se você parar, para a escola. E, às vezes, a escola está cheia de ideologia. E você não cuida, não ensina, não instrui. E aí você tem essa juventude aí, basicamente, que faz questão, que procede da maneira que procede. Então, vamos ver aqui. Como poderíamos acreditar que uma ideologia de morte como essa, né, que tem sido pregado, possa determinar os rumos da igreja? As mulheres podem nunca saber a influência que tiveram na vida de uma criança até que cheguem ao céu, mas podem ter certeza de que a influência é grande. É muito importante que a gente perceba essa influência que a mulher tem. E a mulher deveria não querer ganhar o mundo, mas ganhar a sua casa, né? Essa é o mais importante. Não é a posição que você ganha, não é o salário que você vai ter, que vai dar as coisas para os seus filhos, mas é a sua presença no seu lar, a sua instrução, orientação. Isso é que tem feito crianças se perderem, adolescentes jovens aí, na verdade, com pais e mães, mas como se fossem órfãos. Então a gente precisa muito de mulheres que evidenciem. O autor fala da história de uma professora, mas eu também tenho a história da minha avó, que ela foi instrutora para mim, orientadora para mim, né? Ela não me viu me formar, mas ela foi um anjo de Deus, que Deus colocou na minha vida, para que eu conhecesse a Escritura e conhecesse o Senhor. Tá? Então, é bom lembrar que há um trabalho precioso que as crianças... Então, tem outras coisas que está em Tito, né, em que as mulheres, onde ele orienta que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas a amarem seus maridos. É uma coisa que você não tem raramente na igreja, onde deveria se ter essa instrução, onde as mulheres deveriam instruir as mais novas a como amarem. Então, amar, você não casa já amando vem com o tempo. E amar exige, então, pelo jeito que amar exige algumas coisas, né? Então, essa é uma grande responsabilidade e privilégio, porque a firmeza da igreja está também na instrução com as mulheres. Veja que é nesse ponto, tá? Ele fala aqui de que a mulher também deveria, como está em 1 Timóteo, a gente falou aqui há pouco, 1 Timóteo 5, que é a mulher ser hospitaleira, né? É um ministério que a palavra de Deus diz. Às vezes, as mulheres pensam que o ministério delas é específico de uma área para a igreja, mas além da igreja existe um ministério que é de hospitalidade, ser hospitaleira, né? No livro aí como usar sua
como usar sua casa para Cristo, ele traz um resumo assim. Primeiro, a hospitalidade é um elemento crucial para edificar a comunidade cristã. Segundo, a hospitalidade é um recurso eficaz para o evangelismo. Terceiro, a hospitalidade é um mandamento bíblico. Sede pós hospitaleiro. Em Romanos 12, e eu vou ler aqui para você também, você está aí. Romanos 12, versículo 13, diz assim: compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então você tem aí essa referência que está em 1 Pedro 4,9, a mesma coisa da hospitalidade, e Hebreus 13,2, né? Que alguns até chegaram a hospedar anjos por causa disso. Então, não sabeis, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Então você tem aí a questão da hospitalidade que a mulher, né, tem lá no texto de Timóteo e fala para nós, né, de mulheres que foram hospitaleiras. Bom, mas o que o mundo quer é que você faça alguma coisa que seja visto pelo mundo. Nós não estamos para ser visto pelo mundo, mas ser visto por Deus. Tá bom? Então vamos lá. Serva humilde. A lista de 1 Timóteo também diz que uma mulher pode ser inscrita se tiver lavado os pés aos santos, socorrido e atribulado. Na igreja, naquela época, era uma coisa, era algo que era necessário. Né? Hoje, claro, a gente não tem essa questão de lavar os pés, essas coisas. Mas nós temos socorrido atribulado. Isso significa o papel de servo, como Cristo também fez, e ministrar a necessidade física de alguns membros da igreja e a edificação da igreja por conta do agir nessa área da mulher. Né? E pode ser que aqui Paulo também tenha usado a ideia da diaconisa, né? Não só eram mulheres que serviam. O problema é que a palavra se tornou um ofício, na verdade. Né? Então, servir é a palavra diácono também. No caso de servir, é alguém que serve o outro. Então, a gente tem esse ponto aqui. Mas mulheres piedosas, elas podem servir de modo eficaz, prestando assistência aos atribulados, sejam mães solteiras, etc., seus filhos, né? Mães solteiras e seus filhos, encarceradas, enfermas ou aquelas com necessidades financeiras. De alguma forma, a mulher ela tem um papel também diaconal, vamos dizer assim. Um papel de socorro, um papel de ajuda, um papel de estar junto. Esse é a questão muito importante da palavra auxiliadora. Não é que Deus esteja menosprezando a mulher, né? Mas a gente precisa definir a função também da mulher e ela deve fazer parte, né? Não somente o interessante aqui nós fazemos questão de que numa sala, principalmente de criança, de adolescente, tenha um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez, é assim que Deus quer que a gente veja. Um homem e uma mulher ensinando, claro, que o homem esteja ensinando como referência e a mulher sendo sua auxiliadora. Né? Não é, eu vou deixar aqui, encostar aqui na minha esposa, ela vai dar. Não, é um papel de homem, a presença. Né? Não que a mulher tenha um papel inferior. É bom lembrar isso, porque você pode achar, e você ouve por aí, que Deus tem um papel inferior para a mulher. Não.
Deus fez o homem e a mulher. E olha, fez a mulher melhor do que o homem, porque do homem ele fez do barro. A mulher já fez da costela. Se você ler Gênesis, quando foi no último criação, e viu Deus que era muito bom. O muito bom, e você vai ver em Gênesis 2, é que Deus criou a mulher. Então, quando Deus cria a mulher, ele cria o homem, o modo de jardim e tal. Quando Deus cria a mulher, é que ele fala que foi muito bom. Então, o último muito bom de Deus foi quando ele cria a mulher. Foi quando ele fecha o propósito dele. Então, esse negócio de dizer que Deus menosprezou a mulher é do diabo. Eu vou dizer a verdade, né? É a artimanha dele que usa pessoas para isso e você acaba sendo seduzido pelas palavras bonitas que saem. Então você tem aí. É preciso reforçar as mulheres do nosso tempo que há uma grande razão para estarem exatamente onde estão no corpo de Cristo. Então elas são esses papéis podem e devem ser exercidos pelas mulheres da igreja locais. Então, que Deus auxilie as mulheres cristãs, a fim de que reconheçam que não há nada de inferior em cumprir o papel que o Senhor lhe atribuiu. Obedecer e servir. E olha que também o homem tem esse papel de obedecer e servir. Mesmo a mulher sendo auxiliadora, ela não é inferior ao homem. Deus deve também ouvir também a sua esposa. Ela é a sua auxiliadora. Né? Não é porque ela é auxiliadora que você não vai. Por isso que Deus colocou o papel lá dela. A auxiliadora, ela está vendo, ela fala para você, né? E ali Deus está falando também, tá bom? O que ele fala é muito mais da instrução e do ensino. Então, a gente tem isso aqui, né? Então, você fica assim. Há um abismo entre essa ideia de feminismo e redenção divina. E aí a gente acaba se envolvendo com essas questões mundanas e fantasiosas de mentiras, que aí você se perde no significado. A gente precisa entender que você, como mulher, você pertence a Cristo. E você, homem, será que você tem honrado a sua esposa, a sua mulher, e tem ajudado a conhecer o desempenhar do seu papel? Ou você tem colaborado para que ela veja isso, essa ideia feminista que tem entrado aí, de maneira que você seja, ela tenha visto em você, seu agir, que dá certo. Eu sou menosprezada, eu sou desrespeitada, eu não sou honrada. Então, honre sua esposa, valorize-a, né? Dê a ela, você cuide-a, como diz Paulo em Efésios, trate-a, e se possível, como diz a palavra de Deus, esteja disposto a morrer por ela. Então, Deus possa te abençoar e que nós não possamos ser envolvidos, né, por uma teologia ou uma ideologia que surge aí tentando desfazer a ideia mesmo é destruir a família, é destruir o papel de que Deus instituiu para o homem e destruir o papel que Deus fez para a mulher. Então a gente precisa tão somente de que estejamos conscientes. Eu, no meu papel, como Deus colocou para ser homem, e você, mulher, que Deus colocou. Nós não estamos na igreja para sermos vistos pelas pessoas, pelo mundo. Nós estamos aqui para fazer um papel e uma ordenança que Deus nos deu, que Deus nos mandou. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus te ajude, que nós sejamos mais orientados pela palavra de Deus do que pelas ideias do mundo.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta hora que o Senhor nos concedeu, de estarmos juntos aprendendo um pouco, pensando um pouco na palavra de Deus e na prática dela no seio da tua igreja. Obrigado, Deus, por esse dia. Dá-nos um dia abençoado e guardado no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom dia e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma lição de Escola Dominical. Fiquem na paz.